Leitura do livro Rendido ao Espírito Santo, de Hayley Brown. Capítulo 1. O meu encontro. Onde começou? Na noite de outubro de 2019, após alimentar a minha preciosa família e colocar nossos 2 filhos pequenos para dormir, cheguei atrasada à nossa conferência Open Heavens, na Bethel. Eu sabia que Michael Koulianos estaria ministrando na última noite da conferência e sentia que o Senhor se moveria poderosamente naquela noite. Nós, como família, havíamos passado por uma temporada de deserto e eu, em particular, enfrentava imensas dificuldades físicas e emocionais há quase 2 anos. Eu já havia participado das ministrações do Michael algumas vezes e tivemos algumas breves conexões no tempo em que ele morou em Reading. O que Deus estava fazendo na vida dele era evidente e eu precisava de um toque do Senhor. Michael ministrou a muitos naquela noite, chamando pessoas da plateia e profetizando sobre elas. Em certo momento, ele chamou pessoas de Singapura, sem saber que um grande grupo delas havia viajado até ali, e ele ministrou a cada uma delas, uma por uma, no palco. Enquanto Michael orava e profetizava, parecia que cada pessoa a quem ele ministrava era poderosamente tocada por Deus. Ele começou a liberar palavras de conhecimento, pessoas estavam sendo curadas e Deus estava presente. Estava ficando tarde e você podia perceber que Michael estava encerrando, quando de repente ele chamou meu nome. Hayley Brown, vem aqui, profetiza, ele disse. O seu rosto passou diante de mim. Enquanto eu me aproximava dele no palco, com a maioria dos meus amigos e pais espirituais assistindo, ele me perguntou: você está disposta a profetizar, mesmo que as pessoas não gostem? Sentindo o fogo de Deus percorrer o meu corpo, tentei acenar com a cabeça e caí no espírito. Michael começou a profetizar sobre a minha voz e declarou sobre mim que o temor dos homens iria morrer. Tinha que ser um milagre. Há momentos em que você recebe um toque de Deus enquanto a sua mente não está presente, e há momentos em que você consegue pensar e compreender. Embora eu estivesse experimentando uma emoção profunda e sentindo poderosamente a presença do Espírito Santo, a minha mente estava acompanhando tudo. Lembro-me de pensar enquanto estava deitada no chão naquela noite: Deus, será um milagre se você fizer isso. Se você matar o temor dos homens em mim, Deus, isso será um milagre. Veja, pouquíssimas pessoas sabiam que durante toda a minha caminhada cristã, eu via lutando com o medo dos homens. Desde bem novinha, com 12 anos, eu servia no ministério e amava profundamente a Jesus. Na igreja metodista, onde os meus pais serviram por quase 50 anos, eu frequentemente subia ao palco para compartilhar o que o Senhor estava falando ao meu coração, ou liderar a nossa congregação em louvor e adoração apaixonados. Embora eu tivesse começado jovem e não soubesse o que era o profético, muitas vezes eu sentia o coração do Senhor se levantar dentro de mim e então compartilhava com a congregação porque não conseguia me conter. Aos 13 anos, lembro-me de ser tomada por uma tristeza e lágrimas que não eram minhas, enquanto o Senhor falava ao meu coração sobre pessoas que queriam desistir da vida. Levantei-me e compartilhei isso publicamente. Então, muitos vieram à frente para receber a ministração e outros a salvação. Embora muitas vezes eu só sentisse a proximidade e o poder do Senhor naquele momento, depois eu era confrontada com perguntas e opiniões de pessoas que me feriram e comecei a questionar a mim mesma e as minhas motivações. Isso se tornou um lugar onde o temor dos homens começou a falar e, eventualmente, esse sentimento começou a liderar minha vida. O temor não parecia tão evidente nos meus anos mais jovens. Lembro-me do primeiro domingo em que fui convidada a cantar no nosso time de adoração quando tinha 13 anos. Durante o ensaio, estava tão consciente de mim mesma e das minhas falhas que disse à minha mãe, a nossa pastora de adoração, que não conseguiria cantar no culto. O medo de falhar me dominava tanto que não conseguia me imaginar ficar ali, na frente de todos, mas também sabia que não conseguiria adorar o Senhor estando tão preocupada comigo mesma. Talvez esse seja um pensamento elevado para uma jovem de 13 anos, mas era verdadeiro no meu coração, pois ansiava amar o Senhor da melhor forma. Como a minha exposição foi mínima nessas temporadas, eu consegui superar o medo e oferecer um sacrifício ao Senhor.
Mudar-me para Reading e frequentar a nossa escola de ministério, com uma presença de público muito maior do que na minha pequena igreja na África do Sul, expôs em mim ainda mais esse meu medo. O temor do homem que operava em minha vida tinha um objetivo: fazer com que eu vivesse de forma pequena e escondida. O medo tenta diminuir todo o potencial de influência que podemos ter para a glória do Senhor e controlar o impacto que temos no mundo ao nosso redor até que este esteja anulado. Eu vivia em constante tensão, querendo me entregar totalmente ao Senhor, mas com medo de sobrecarregar as pessoas ao meu redor. A pressão realmente começou a aumentar quando fui contratada pela equipe da Bethel. As pessoas podem criar um ambiente maravilhoso para que prosperemos, mas há muitas coisas que um ambiente saudável, cheio do amor de Deus, irá revelar em nós. A menos que estejamos dispostos a encarar isso, a abandonar a nossa própria autoproteção e deixar que o Senhor faça uma grande obra, essas coisas continuarão a ser pressionadas até que as rendamos a Ele. Enquanto o medo de falhar existisse em mim, eu precisaria me proteger para que ninguém visse a minha fraqueza, o que é impossível. Acredito que Deus, em sua misericórdia, permitiu que eu continuasse crescendo em favor para que, eventualmente, chegasse ao fim das minhas forças, deixasse de lado a minha proteção autoconstruída e entregasse tudo a Ele. Agora sei que o inimigo fica com tanto medo quando começamos a caminhar no nosso chamado dado por Deus, e é nesse momento que ele começa a gritar mais alto. Quanto mais eu liderava e pregava, mais ouvia a voz da intimidação me provocando e dizendo para eu recuar e desistir. Houve semanas e até mesmo meses em que eu me senti constantemente bombardeada pela voz da inadequação. Lembro-me de tantas vezes em que me levantava para pregar ou liderar o louvor e sentia uma fé tão poderosa no Senhor, mas tão rápido quanto experimentava essa fé, ela era atacada pela voz do temor do homem e eu permitia que tivesse espaço para me influenciar. Eu sentia constantemente que, se fosse fiel à fé, seria excessivamente demais. Mas se cedesse ao temor do homem, não seria suficiente para aqueles a quem eu estava liderando. Dessa forma, eu nunca sentia que o meu melhor era suficiente para algo ou para alguém. Sentia que estava constantemente tentando descobrir como amar a Deus e como garantir que todos se sentissem bem comigo e ao meu redor. O temor do homem me dizia que uma boa liderança mantinha todos felizes o tempo todo e que, se eu me esforçasse mais e desse mais de mim, isso seria possível. Eu cheguei a ponto de, nos meus momentos mais baixos, considerar desistir do ministério na igreja, que era aquilo para o qual eu sentia que havia sido criada. Eu estava tão esgotada fisicamente que me sentia completamente exausta todo fim de semana. Alguns meses antes, 2 vírus, mono e herpes zoster, tinham sido reativados no meu corpo. Eu tinha ataques de pânico que faziam meu coração bater tão forte que a minha camisa chegava a se mover. E eu estava fazendo tudo o que podia para tentar permanecer na luta pelo meu destino no Senhor. A palavra libera a graça. Naquela noite, quando Michael profetizou sobre mim, eu estava deitada no chão, sob o poder de Deus, dizendo ao Senhor que eu precisava de um milagre. Eu me lembro de algo que eu ouvia muitas vezes em nossa escola de ministério. Quando Deus libera uma palavra profética sobre a sua vida, Ele libera a sua graça para que essa palavra seja cumprida. A graça é liberada não apenas para que recebamos a nossa salvação, mas também para que aqueles que foram salvos por Jesus andem de maneira digna do chamado. Ver Efésios 4, de 1 a 3. A graça nos capacita a cumprir aquilo que Deus falou. Nosso Deus Pai não é passivo. Ele não apenas declara vida sobre nós, como também capacita as palavras que Ele pronunciou através do seu Espírito Santo. Trocando o meu escudo pelo dele. Então, enquanto estava deitada ali pensando nisso, comecei a falar com o Senhor, dizendo: Deus, se isso é de ti, eu preciso de um milagre. Preciso que a sua graça seja o que capacita essa palavra, porque eu não tenho poder aqui. Só tu sabes que eu lutei essa batalha durante toda a minha caminhada cristã. Enquanto eu estava ali me debatendo com essa palavra, o Senhor começou a me mostrar que o temor do homem tinha sido um escudo que eu havia usado em minha vida.
Percebi que acreditava que, ao ouvir a sua voz, eu poderia me ajustar e antecipar o que as pessoas queriam e, assim, agradá-las. O temor do homem era um filtro que eu usava para discernir o que as pessoas gostariam de receber para dar a elas o que queriam. E quando você dá às pessoas o que elas querem, elas ficam felizes. O problema com isso é que cada pessoa quer algo diferente. Isso faz você se parecer com um daqueles palhaços, tentando fazer malabarismos em um monociclo, enquanto seu amigo continua jogando mais e mais e mais coisas para você adicionar à performance. O custo do temor do homem supera em muito o benefício. O medo roubou a minha obediência ao Senhor e toda a minha coragem. Tornou-se uma tirania, e por mais que eu tentasse, ainda assim, eu nunca seria suficiente para agradar a todos. Assim que ele começou a me revelar isso, em meus pensamentos eu sabia que estava em uma encruzilhada e que precisava estar disposta a deixar cair toda a pilha de coisas que estava tentando equilibrar. Eu já tinha chegado ao fim da linha e a realidade de que não conseguia mais acompanhar já tinha me atingido. Então eu disse: Senhor, eu entrego o meu escudo de temor do homem. Deus, tu serás o meu escudo? Eu tinha medo do que isso significaria para mim, do que precisaria mudar, mas estava desesperada e, no fundo do meu coração, sabia que não poderia continuar vivendo dessa forma. Eu precisava que essa palavra fosse ativada em mim mais do que precisava daquela proteção. Não tinha mais como continuar me esforçando. Meu corpo estava exausto, meu coração vazio e inseguro, e eu sabia lá no fundo que alimentar o meu medo não era mais uma opção. Eu precisava de um romper. Naquela noite, levantei-me do chão e voltei para o meu assento. Eu não senti que o temor do homem havia morrido naquele instante, mas sabia que algo estava diferente. Eu podia sentir que havia recebido algo de que precisava. Eu tinha recebido uma semente, então, se eu prestasse atenção e a nutrisse, algo poderia mudar. No dia seguinte, acordei e pude sentir que algo significativo havia acontecido. Tudo o que eu sabia que precisava fazer era começar a declarar tudo aquilo com que eu havia me alinhado na noite anterior. Senhor, eu entrego o meu escudo do temor do homem a ti e peço que tu sejas o meu escudo. Isso se tornou uma declaração diária para mim, enquanto eu começava a viver o que havia recebido. Muitas vezes eu ouvia histórias de pessoas encontrando a Deus ou recebendo palavras como aquelas, e naquele momento tudo mudava para elas. Esse não foi o meu caso. Nada externo havia mudado ainda, embora eu soubesse que havia recebido algo. Naquela noite de outubro, eu havia recebido uma palavra em forma de semente. Deus havia plantado algo em meu coração e estava me convidando a fazer uma parceria para ver isso alcançar a plenitude, e que Ele já havia preparado o caminho para acontecer. Depois de receber essa palavra sobre a morte do temor do homem e me arrepender ao Senhor naquele momento, houve vários momentos em que me senti muito assustada. Esse medo me levava a querer pegar novamente o escudo que havia usado antes e me esconder atrás dele, mas algo havia mudado em meu coração. Agora eu sabia que aquele escudo não era mais útil. Em um desses momentos, lembro-me de estar do lado de fora do meu escritório, consciente de que participaria de uma reunião difícil, pois alguém não estava muito satisfeito comigo. Normalmente, eu planejava a minha resposta e tentava descobrir como passar pela reunião com o mínimo de dor possível. Mas agora estava encostada no batente da porta dizendo em voz baixa: Tu és o meu escudo e minha recompensa. Gênesis 15:1. Tu és meu refúgio e vais à minha frente, e quando tu vais à minha frente, eu não serei abalada. Salmo 16:8. Jesus, me ensina o que é o verdadeiro amor. Como posso realmente amar essa pessoa como tu amas, sem a necessidade de agradá-la? Entrego a ti o meu escudo do medo e peço que sejas o meu escudo. Por meses, quase todos os dias, eu fiz uma versão dessa oração. O que eu costumava acreditar que me protegeria, agora eu percebia que era um grande obstáculo à plenitude daquilo para o qual o Senhor estava me chamando. Romanos 12:2 fala sobre sermos transformados pela renovação da nossa mente. Por meio de palavras proféticas, Deus nos levará a esse novo modo de agir se permitirmos.
Quando recebemos esses convites do Senhor para mudar a maneira como pensamos, isso nos exige entrar em um novo sistema de produção. Naquela época, essa renovação da minha mente não foi um momento único, mas uma escolha diária de fé para crer no que Deus havia dito em vez daquilo que estava experimentando. Cheia do Espírito, as palavras de Michael liberaram a graça para eu deixar algo que carregava por quase toda a minha vida. Depois de entregar isso ao Senhor, parecia que eu tinha mais oportunidades de fazer parceria com o temor. Não tenho certeza se eu estava mais consciente para mim, mas para mim parecia que a palavra estava sendo testada. Nesses momentos, eu acabava muitas vezes ao lado do meu amigo e colega de trabalho Dave Ward, que sem hesitar lembrava-me da palavra. Dave se tornou alguém em minha vida que estava disposto a me dizer a verdade e a me manter fiel à palavra que o Senhor havia me falado. Ele carregava um sim para Jesus que sempre me inspirava. Ele tinha visto o temor do homem se curvar em sua vida de várias maneiras. Não é sempre divertido quando alguém o responsabiliza, mas acredito que isso foi um dos maiores presentes da minha vida naquela temporada. Lembro-me de quase diariamente declarar: Deus, eu entrego o meu escudo do temor do homem e peço que tu sejas o meu escudo. Essa era a postura que eu precisava adotar para fazer parceria com a palavra do Senhor e permitir que a verdade renovasse a minha mente. Era um lembrete para o meu coração e uma promessa ao Senhor de que eu havia deixado isso de lado. Esse processo de renúncia durou 3 meses. Comecei a perceber o quanto minha vida havia sido administrada por essa mentira. Parece que o Senhor estava graciosamente quebrando, pouco a pouco, esse grande obstáculo que estava em meu caminho. Algo que eu já havia tentado mover muitas vezes por conta própria. Eu realmente acredito que grande parte do esgotamento, dos ataques de pânico, dos vírus contra os quais o meu corpo estava lutando e do cansaço esmagador que estava experimentando eram resultados de eu tentar contornar esse enorme obstáculo na minha vida. Como os israelitas que ficaram rodeando a montanha por 40 anos, eu estava exausta de tentar contornar o medo, quando na verdade só precisava deixar o Senhor matá-lo e abraçar as consequências e a vitória da obediência à sua voz. Ao longo da minha vida, particularmente nos anos anteriores a essa palavra sobre o temor do homem, eu havia recebido muitas palavras sobre uma voz, entre aspas, ou abre aspas, mãe para as nações, fecha aspas. Essas palavras eram sobre falar e ensinar, e algumas até sobre encher estádios e declarar a palavra do Senhor. Embora para alguns essas palavras possam soar emocionantes, para mim pareciam uma pressão impossível. Eu costumava chorar e lutar contra essas palavras quando as recebia, dizendo ao Senhor que não as queria, porque não queria a pressão que elas traziam. Eu já estava cheia de ansiedade e medo, sendo pastora no ministério, temendo a opinião de 4 pessoas, quanto mais de 400, ou pior ainda, 40.000. Eu via algumas das perseguições que os meus líderes enfrentavam ao defender o que acreditavam e eu me sentia muito fraca para encarar isso, mesmo que fosse uma pequena porcentagem daquilo tudo. Mas Deus, em sua misericórdia e grande fidelidade, viu o meu coração e o meu desejo por Ele, apesar do meu medo. Ele me viu oferecer os meus humildes 5 pães e 2 peixes e, de alguma forma, achou adequado realizar um grande milagre em mim. E que grande milagre foi esse? O dia em que tudo mudou. No dia 14 de janeiro de 2020, em uma tarde comum de terça-feira, o Espírito Santo moveu-se soberanamente na minha vida de uma maneira que ainda me faz tremer ao compartilhar. Mesmo agora, enquanto escrevo, uma emoção profunda surge dentro de mim, em gratidão pela forma como Deus me encontrou naquele dia. Na segunda-feira anterior, eu estava presente na nossa reunião semanal da equipe da BSSM, Bethel School of Supernatural Ministry, ou Escola de Ministério Sobrenatural da Bethel, na qual discutíamos os detalhes da semana. Meu líder, Gabe Valenzuela, nos informou que havia ocorrido uma mudança de cronograma. Bill Johnson, nosso líder sênior e um dos meus heróis, viria à classe naquela terça-feira para falar sobre a história do avivamento e mostrar os vários artefatos que ele colecionava de avivamentos passados. Esse dia na escola era sempre um dos meus favoritos. Bill reservava um tempo para contar histórias de grandes milagres e curas dos avivamentos passados. Ele mostrava vídeos do Espírito Santo varrendo as salas e tocando as pessoas poderosamente.
Víamos muletas do ministério de Catherine Kuhlman, que alguém deixou para trás porque foi curado, e ouvíamos falar dos grandes homens e mulheres de Deus que pagaram um alto preço por carregar a preciosa unção. A fé no ambiente e a fome por mais eram palpáveis naqueles dias, algo que eu sempre desejei. O problema era que, ao verificar o meu calendário para o momento em que ele estava programado para vir, percebi que já tínhamos agendado um treinamento para líderes de pequeno grupo, com os nossos alunos no programa de liderança. No programa da escola do segundo ano, dividimos os nossos alunos em pequenos grupos de cerca de 15 pessoas e designamos líderes sobre esses grupos, capacitando-os a orientar seus colegas. Eu estava encarregada de realizar 2 ou 3 treinamentos formais para esses 80 líderes de alunos, muitos dos quais estavam à frente de grupos pela primeira vez, e essa era a nossa sessão final. Semanas antes, o cronograma havia refletido que esse era um momento excelente para tirá-los da aula, para que eu e meus alunos do terceiro ano, que atuavam como assistente, pudéssemos realizar uma sessão de treinamento. Decidi imediatamente cancelar o treinamento, pois estar naquela aula com Bill era muito mais valioso no quadro geral do que o treinamento comigo e minha equipe. Enquanto eu pensava nisso, o Senhor interrompeu meu pensamento e falou ao meu espírito para não cancelar. Eu discuti em minha mente com ele. Parecia ridículo fazer o treinamento quando Bill estaria ensinando sobre um tópico tão vital. Esse tempo com Bill era um momento essencial de transferência de unção para todos os nossos alunos. Eles precisavam fazer parte disso. Ainda assim, senti o Senhor me guiando para continuar com o nosso treinamento, porque Ele disse que queria se mover poderosamente em nosso meio. O Senhor disse ao meu coração que Ele se moveria poderosamente em nosso treinamento, e isso transbordaria para o resto da escola a partir dali. Agora, quero dizer que isso pode parecer emocionante para alguns, mas para mim soou uma loucura. Como o meu pequeno treinamento em uma sala ao lado, onde íamos falar sobre a logística de liderar pessoas e como criar um ambiente para o crescimento pessoal, seria um lugar onde o Espírito Santo invadiria, especialmente com Bill Johnson ao lado, falando sobre avivamento. Alguns poderiam ter fé para isso, mas honestamente, não consegui imaginar. Não só eu não consegui imaginar, como o temor começou a surgir no meu coração. Comecei a me perguntar que mensagem isso enviaria para os outros líderes e para o Bill, se eu escolhesse continuar com o meu treinamento conforme planejado. Quero ressaltar que ninguém nunca fez ou disse algo que me fizesse pensar dessa maneira aqui na Bethel. No entanto, parte de como fui criada no sistema escolar da África do Sul carregava uma ênfase forte em honrar os líderes, os mais velhos, as autoridades, e era rígida como os militares. Apesar de ser sem intenção, meu coração sensível, de alguma forma, aprendeu que o temor era a melhor forma de ficar longe de apuros. Meu temor de envergonhar os meus líderes. O que foi interessante sobre essa escolha que se apresentou foi que, alguns dias antes desse momento, eu estava conversando com uma mãe espiritual e conselheira, compartilhando a luta de dizer sim ao Senhor e as palavras que Ele havia liberado sobre a minha vida. Eu estava compartilhando com ela sobre a palavra que havia recebido e como estava lidando com a tensão de entregar o meu escudo do temor dos homens ao Senhor. Enquanto conversava com ela sobre isso, descobri as 2 coisas que mais me assustavam em me render totalmente ao Espírito Santo. Era o receio de envergonhar meus líderes ou de ter meu coração mal compreendido. O outro medo era das pessoas pensarem que eu queria apenas atenção. 2 coisas que Deus estava prestes a tratar. Apesar do meu medo, eu sabia que precisava continuar dizendo sim ao que sentia ao Senhor me falando e me preparar para pedir desculpas se eu errasse, algo que nunca quis fazer. Mantive o meu treinamento e não expliquei nada. Não porque não estivesse com medo, mas porque Deus precisava se tornar o meu escudo. Fazendo uma aliança com Deus. No dia seguinte, dia 14, terça-feira, realizamos o treinamento, que foi normal. Nada de espetacular aconteceu e o tempo todo eu pensava que havia perdido a oportunidade e estava disposta a aceitar qualquer consequência se estivesse errada. Contudo, no fim do treinamento,
Depois que a minha equipe havia conduzido maravilhosamente os nossos alunos nas práticas de liderança, eu me levantei para encerrar a sessão com uma oração. Quando comecei a orar, o que parecia uma oração comum, o fogo do Senhor começou a me atingir e eu comecei a sentir um calor intenso e uma ousadia tomou conta de mim. Já tive momentos assim antes, mas a reação na sala parecia muito mais poderosa. Enquanto orava, comecei a falar sobre fazer uma aliança com Deus e abandonar todos os outros amores. Comecei a declarar: vivemos diante de uma coisa, uma cruz vazia e um túmulo vazio. À medida que fazia essa declaração, o Espírito Santo começou a tocar as pessoas na sala e elas começaram a encontrar o fogo de Deus. Honestamente, não consigo contar o restante dos eventos em sequência porque a sala se tornou bastante caótica, mas não havia como negar. Deus estava se movendo. Algumas pessoas começaram a fazer uma aliança verbalmente, comprometendo-se plenamente com o Senhor. Outras estavam sentindo calor em todo o corpo. Algumas estavam em pé nas cadeiras gritando sim para Jesus, enquanto outras choravam em sua presença. As pessoas começaram a cair sob o poder de Deus. A sala estava elétrica. Deus estava ali de uma forma poderosa. Eu tive que cancelar a minha próxima sessão de treinamento para os alunos do terceiro ano e fazer com que se juntassem a nós na sala, porque uma coisa que aprendi com os meus líderes aqui: se Deus está se movendo em um lugar, você o segue, e não a sua agenda ou o seu conforto. Seguindo o Espírito Santo. Eu fiz o melhor que pude para seguir o que senti que o Espírito Santo estava dizendo naquele momento. Sabendo que ele não precisava de perfeição, mas simplesmente da nossa atenção e desejo de que ele se movesse. Chegou um momento em que me lembrei do que o Senhor tinha dito, que o que ele iria fazer naquela pequena sala ao lado, ele queria fazer na grande sala da aula da escola. Faltavam poucos minutos para o final da nossa sessão principal de aula, então pedi aos alunos que pudessem ir até o auditório principal, porque senti que o Senhor queria liberar isso para toda a turma. Entramos discretamente pela parte de trás da sala e eu me aproximei do palco onde meu amigo Dave estava encerrando o dia para liberar os alunos para um intervalo antes das próximas aulas. Quando Dave viu que eu me aproximava, perguntei-lhe se poderia compartilhar algo. Eu me ajoelhei silenciosamente e senti de falar o que havia dito na outra sala quando o fogo do Senhor começou a descer. Eu disse: Deus, vivemos diante de uma coisa, uma cruz vazia e um túmulo vazio. Eu pensava que esse era o grande momento e esperava que algo acontecesse, mas o silêncio tomou conta enquanto eu esperava. Lembro-me de ter a sensação de que o tempo se arrastava e nem sempre sou a pessoa mais paciente nesses momentos. Então decidi contar até 30 mentalmente, abrindo o olho a cada 10 segundos para ver se algo estava acontecendo. Alguns minutos pareceram uma eternidade, mas eu sabia que precisava tentar ser obediente. Nada significativo aconteceu. Então, devolvi o microfone para Dave e ele encerrou o dia. Nossos alunos queriam dar uma olhada em como algumas das coisas que Bill havia trazido para a sala naquele dia. Então, enquanto Dave encerrava, ele deu a opção de ficarem um pouco mais para vê-las. Alguns dos nossos alunos começaram a empilhar as cadeiras, enquanto outros 700 começaram a se movimentar para ver os artefatos e para ir aonde precisavam. Lembro-me de sentir que talvez eu tivesse perdido o mover do Senhor e estar um pouco desapontada, porque o fogo do Senhor que havíamos experimentado na sala ao lado não preencheu o santuário. Não me senti como um fracasso naquele momento. Algo já havia começado a mudar em mim durante os últimos 3 meses após deixar o meu escudo. Eu apenas não sabia disso ainda. A mensagem de assumir riscos no Senhor, a qual havia sido encorajada e modelada por nossos líderes no nosso ambiente, estava girando em minha cabeça. Eu não estava com medo, porque sabia que tinha feito o melhor que podia para ser obediente, que era tudo o que ele pedia de mim. Deus estava catalisando o que eu havia decidido, e como uma bola de neve rolando ladeira abaixo, o impulso estava crescendo e minha fé em Jesus estava aumentando. O poder bruto de Deus.
Naquele dia, enquanto eu saía do palco para guardar as minhas coisas e ir embora, o Senhor interrompeu os meus pensamentos e me pediu para começar a impor as mãos sobre as pessoas. Achei que era um momento estranho, mas eu estava no modo de seguir o que ele dizia, então obedeci. As pessoas estavam se alinhando para ver as várias peças da história dos avivamentos que estavam espalhadas pela sala, como se estivessem em uma galeria de arte. Na minha mente, pensei em ir para o fundo da sala e não fazer cena, mas instantaneamente uma visão surgiu diante de mim. Eu me via estendendo as mãos enquanto orava e tocando as pessoas nos rostos, bem na seção da frente. Tive um segundo para responder, pois já estava em movimento. Olhando para o meu amigo Dave, disse: "Isso pode arruinar tudo", sabendo que se o que eu estava percebendo no meu espírito se concretizasse, um caos sagrado poderia se seguir e toda a ordem que estava sendo experimentada poderia ser abalada. Uma ousadia sagrada estava surgindo em mim, e algo dentro de mim sabia que Deus estava prestes a se mover poderosamente entre nós. Em questão de segundos, após sair do palco, caminhei em direção à primeira pessoa da fila. Inclinei-me para a frente, com ambas as mãos estendidas para tocar o rosto da pessoa diante de mim. Quando fiz, foi como se 1000 volts de eletricidade atingissem o meu corpo e envolvessem a mim da cabeça aos pés. O poder bruto de Deus atingiu a minha cabeça e fluiu intensamente pelo meu corpo. Senti sair das minhas mãos e atingir a pessoa exatamente quando toquei o seu rosto. Foi um daqueles momentos que você simplesmente não poderia inventar, mesmo no melhor cenário possível. Deus estava se movendo com poder, fazendo o que só Ele poderia fazer. A pessoa a quem eu me inclinei para tocar foi lançada para trás sob o poder do Espírito Santo, e eu sabia que o mesmo poder de Deus que eu sentia fluindo através de mim estava lá para tocar todos ao meu redor. Eu tive que me render. Enquanto tudo isso estava acontecendo, eu sabia que precisava me render ao Senhor naquele momento. Não era hora de me preocupar com o que aconteceria a seguir ou com todas as coisas que eu precisava realizar antes de ir para casa. Algo estava acontecendo e era sagrado. Eu nunca tinha sentido a presença de Deus dessa forma antes. Esse poder de Deus estava muito profundamente sobre mim e fluindo através de mim. Meu líder, Bill Johnson, costumava dizer que quando Deus te encontra, não é hora de analisar, mas de receber e desfrutar. Não tenho certeza de que o poder que senti era fisicamente agradável, mas a liberdade e a coragem que eu tinha agora eram sobrenaturais e exatamente pelas quais eu havia clamado. Este era um momento sagrado e Deus, em sua misericórdia, escolheu repousar em mim. Àquela altura, eu estava disposta a fazer qualquer coisa que ele pedisse para não estragar aquilo. Eu podia sentir que estava em um momento kairós e estava sendo convidada a ir a um lugar profundo no Senhor que nunca antes havia ousado ir. E isso exigia que eu estivesse totalmente rendida a Ele. Nada mais poderia competir pela minha atenção naquele momento. Eu realmente acho que poderia ter escolhido me afastar do que estava por vir naquele momento. Eu poderia ter recuado para preservar a minha dignidade, mas algo poderoso demais estava acontecendo e eu sou muito grata pela graça de Jesus, pela graça que Jesus me deu para permanecer naquele momento com Ele. Eu me lembro de ter pedido ao meu assistente para mandar uma mensagem para o meu marido, dizendo a ele que eu não voltaria para casa imediatamente, informando o que estava acontecendo, embora nem mesmo eu soubesse ao certo. A partir daquele momento, tudo se tornou um borrão. A mente de Deus. À medida que eu abria espaço, a santa presença de Deus começou a percorrer poderosamente o meu corpo, e conforme eu me entregava de coração ao que o Senhor estava fazendo, parecia que os pensamentos cognitivos da minha mente ficavam em branco. Com os meus pensamentos em silêncio, de repente era como se eu estivesse ouvindo Deus com a clareza com que os meus próprios pensamentos vinham antes disso. Havia um pensamento, um foco, aquilo que ele estava dizendo, e honestamente era tudo o que eu conseguia pensar. Eu começava a sentir a sua unção, sua presença, vendo ele repousar sobre as pessoas. Era intencional. O Espírito Santo tinha uma agenda. Eu nunca tinha ministrado assim antes. Eu não estava indo de pessoa para pessoa conforme me direcionavam, mas estava sendo totalmente direcionada pelo Senhor. Eu observava o Espírito Santo repousar sobre algumas pessoas. Eu podia perceber e ver isso. Algumas vezes era como com os meus olhos físicos e outras vezes uma percepção.
mas era tão poderoso e claro quanto afirmar um fato sobre a minha vida. No espírito, parecia que Deus iluminava essas pessoas. A sua presença de paz tangível e calor me atraía para elas. O poder do Espírito havia despertado os olhos do meu coração e ele estava permitindo que eu experimentasse um pouco do seu mundo de uma maneira muito real. O Espírito Santo estava me dirigindo com o seu repouso, mostrando-me quem ele estava destacando e abrindo caminho para um ponto de ignição para catalisar o coração do seu povo. Ao impor as mãos sobre as pessoas que o Espírito destacava, elas encontravam poderosamente o Senhor. Muitas estremeciam violentamente, caíam ou choravam profundamente enquanto ele se movia. Eu me lembro de colocar a mão sobre uma filha espiritual minha. Eu podia sentir a liberdade do Senhor sobre ela. E ela começou a rugir alto. Ela geralmente era relativamente quieta e tinha um comportamento muito doce e terno. Mas o Senhor estava quebrando o silêncio e liberando a sua ousadia naquele dia. Os pensamentos de Deus eram tão belos e libertadores, não críticos ou duros. À medida que eu me movia com o Espírito Santo, comecei a sentir uma profunda emoção me invadindo. A proximidade e a ternura de Deus começaram a me desmanchar de dentro para fora. Enquanto ministrava, comecei a chorar incontrolavelmente, ao sentir o seu anseio pelo seu povo e sua liberdade. Nesse momento em particular, eu também conseguia discernir a dor ou a decepção das pessoas, mas nunca sentia angústia ou frustração do Senhor. Eu sentia a sua bondade e compaixão enquanto Ele me convidava a orar para que o seu amor penetrasse profundamente naqueles corações. Embora ele fosse tão terno, havia alguns momentos em que eu sentia sua intensidade em relação ao ataque do inimigo e o seu amor possessivo que ruge sobre os nossos pensamentos e crenças. Deus começou a me mostrar o poder e a doçura do seu amor. Espera, eu vou voltar um pouco. Embora ele fosse tão terno, havia alguns momentos em que eu sentia a sua intensidade em relação ao ataque do inimigo e o seu amor possessivo que ruge sobre os nossos pensamentos e crenças. Deus começou a me mostrar o poder e a doçura do seu amor, e ele não se desculpava pela tensão entre os dois. A pureza do amor de Deus era tão irresistível e, seja intensa ou doce, era direcionada para trazer liberdade e integridade aos seus filhos. O lugar de repouso de Deus. Eu tenho certeza que você pode imaginar que isso não foi limpo nem digno. O poder bruto fluindo através do meu corpo pequeno era mais do que eu conseguia suportar. Esse tipo de encontro exigia rendição de tudo. Meu medo, minha dignidade, minha mente, meu corpo. Exigia tudo e muito mais. Eu tremia violentamente enquanto ondas de calor intenso e ondas de poder sagrado dominavam todo o meu ser. Era como se Deus estivesse me vestindo como uma luva e estivesse dirigindo cada momento. Por horas eu me movia pela sala, seguindo a liderança do Espírito e impondo as mãos às pessoas ao agarrar seus rostos com as palmas das minhas mãos. Palavras começaram a fluir da minha boca enquanto eu me aproximava de alguns que estavam na sala. Deus, obrigado por este lugar de repouso, este lugar preparado, que vinha do coração dele para eles, enquanto eu chorava sob a unção do Espírito Santo. Deus estava ensinando a minha primeira lição naquele momento. Enquanto eu dizia essa frase e me aproximava de diferentes pessoas, o coração do Pai estava sendo revelado para mim. Ele está procurando um lugar de repouso. Enquanto eu declarava isso, muitas pessoas começaram a chorar e se curvar sob o peso de sua glória, e outras tremiam violentamente sob o seu poder. Muitas vezes, era quando eu me aproximava delas, antes mesmo de eu poder tocá-las. Suas palavras eram pesadas e transformadoras, fazendo o trabalho em seus corações. A presença avassaladora do único Deus vivo estava ali em maior medida, e ele estava fazendo o que sempre desejou. Ele estava se comunicando com seu povo. Eu estava completamente e absolutamente desestruturada. Tudo o que eu podia fazer era simplesmente cooperar com a agenda do Espírito Santo e seguir o seu tempo sobre o que dizer e quando impor as mãos. Ele fez o resto.
Eu nunca tinha experimentado nada assim antes ou ouvido falar disso. Mesmo quando escrevo sobre isso novamente, lágrimas escorrem pelo meu rosto enquanto sinto Deus descansar sobre mim, lembrando-nos da sua bondade e fidelidade. Esse é o preço que Jesus pagou para a sua noiva conhecê-lo e experimentar o poder do seu Espírito poderoso e caminhar em plena conexão com ele. Ele continuou a obra que havia começado. Após quase 3 horas impondo as mãos sobre as pessoas, comecei a, entre aspas, voltar ao normal, por assim dizer. Eu havia perdido toda a noção do tempo e comecei a perceber que 2 pastores da nossa escola e irmãos em Cristo estavam me carregando pela sala, pois o meu corpo não conseguia suportar o poder de Deus fluindo através dele. Eu estava cambaleando por todo lugar, apenas tentando me manter em pé, e havia suado completamente por todas as minhas roupas, devido ao fogo dele repousando sobre mim. Os meus olhos estavam quase fechados de tanto chorar profundamente por tanto tempo. Eu tinha sido desmantelada por ele e nunca me senti tão livre. Naquela noite, a única opção que eu tinha era ser levada para casa, enquanto eu chorava no banco do passageiro na minha frente. Na minha mente eu pedia, Naquela noite, a única opção que eu tinha era ser levada para casa. E enquanto eu chorava no banco do passageiro, na minha mente eu pedia ao Senhor que me ajudasse a ser mãe dos meus 2 filhos pequenos, porque naquele momento eu mal conseguia me mover sob o peso da glória de Deus. Cambaleando para dentro de casa, caí de joelhos na soleira da nossa porta, chorando na presença do nosso Rei Santo. Meu filho, que tinha 4 anos, aproximou-se para perguntar o que estava acontecendo. Enquanto nos abraçávamos na frente da minha casa, expliquei a ele que estava chorando, o que chamamos de lágrimas de felicidade, e que Deus estava me tocando com o seu amor, o que era algo muito bom. Ele entendeu imediatamente e um sorriso apareceu no seu rosto. Meu marido me ajudou a levantar do chão e em menos de 30 minutos após chegar em casa, o Senhor me deu a graça que eu havia pedido. Então, consegui preparar um jantar simples e colocar os meus filhos na cama. Eu nunca senti completamente o poder dele se afastar de mim, mas uma nova graça veio sobre mim para amar bem a minha família. Depois de colocar os meus filhos na cama, alguns dos meus filhos espirituais da África do Sul, que estavam visitando a Bethel e se encontravam na sala naquele dia, vieram à nossa casa nos visitar. Eles tinham presenciado a manifestação de Deus naquele dia e recebido poderosamente do Espírito Santo. Eles passaram 3 anos em Reading, sob a minha liderança pastoral, e voltaram para uma visita. Mas nenhum de nós antecipava que era isso que Deus faria. Eu me sentei no sofá com eles e meu marido. E eles, é claro, estavam curiosos para saber o que havia acontecido naquela tarde. Quando comecei a compartilhar com eles, o poder do Espírito Santo me atingiu novamente da mesma forma que acontecera no início do dia. E comecei a chorar incontrolavelmente enquanto sentia ele repousar sobre mim. Comecei a chorar e a tremer enquanto compartilhava, incapaz de me comunicar efetivamente e de compreender totalmente o que havia acontecido. Esse choro e tremor continuaram até eu ir dormir naquela noite. Chorando na rodovia. No dia seguinte, tive que acordar cedo para uma reunião de pregadores. A reunião teria início às 7h30 da manhã, que não deveria ser horário de nenhuma reunião. Eu tinha dormido profundamente naquela noite e acordei me sentindo grogue, provavelmente porque o meu corpo havia suportado o que se pode descrever como um trem de carga o atropelando no dia anterior. Levantei-me rapidamente, já que tinha acordado tarde, vesti um jeans e uma camiseta e peguei a minha maquiagem, pensando que faria isso a caminho do trabalho. A minha casa fica muito perto da rodovia local e cerca de 1 minuto depois de começar a dirigir, peguei a rampa de acesso. Quando me juntei ao tráfego, aparentemente do nada, o Espírito Santo repousou sobre mim no carro. Comecei a chorar incontrolavelmente enquanto dirigia para o trabalho. Eu não entendia o motivo das minhas lágrimas, mas sabia que a presença de Deus estava fazendo um trabalho profundo demais para eu compreender. Quando cheguei na Bethel, mal conseguia caminhar para a reunião. Demorei 20 minutos para ir do meu carro até o andar superior, onde a reunião estava sendo realizada. Tive que rastejar pelo corredor e você pode imaginar a dificuldade para subir as escadas.
Ao entrar na sala, fui recebida por muitos rostos alarmados dos membros da equipe. Tenho certeza de que pensaram que algo terrível tinha acontecido pelo quanto havia chorado. Eu os assegurei de que era simplesmente o Senhor e que estava tudo bem. Aquele dia, estávamos trabalhando na comunicação criativa e compartilhando alguns textos que havíamos feito, mas tudo o que conseguia pensar era quão lindo Jesus era. Foi nesse momento que percebi que essa poderosa obra que o Senhor estava fazendo em mim era o início da quebra do temor do homem em minha vida. Antes, eu teria sentido medo de não cumprir a tarefa e a pressão de me recompor e superar as expectativas dos meus líderes, mas agora eu não sentia medo e ainda assim absoluta honra. Tudo o que estávamos fazendo na reunião era lindo, era poderoso, e eu podia participar de todo o coração sem precisar entrar no modo de performance para alcançar o objetivo. A doçura do Senhor estava me envolvendo e a graça para dar a Ele o meu sim estava presente. Todo medo sobre como os outros me percebiam não tinha mais poder, porque o seu poder agora estava disponível para mim. Enquanto as pessoas compartilhavam seus textos, eu estava tão emocionada com cada um dos seus dons, sem me sentir insegura ou como se tivesse que me esforçar. Então, chegou a minha vez e eu compartilhei um poema muito simples e infantil sobre Jesus. E embora possa não ter tocado alguém na sala, pude sentir que tocou o coração dele. Antes, eu iria querer que todos aprovassem o que eu dissesse, mas agora eu só queria ser uma bênção. Eu estava sendo recalibrada para a voz e opinião que mais importa, a voz do meu Senhor. Eu não fiz nada para merecer isso, mas a sua misericórdia foi mais do que suficiente para mim. A sua misericórdia me perseguiu e me encontrou na minha insuficiência, e agora eu estava sendo liberta. Eu costumava pensar que se não vivesse com uma medida de temor do homem, não amaria bem as pessoas, mas a verdade é que eu as estava amando melhor. Eu não perdi a honra pelos meus líderes quando o temor do Senhor me encontrou. A minha honra por eles permaneceu. Era apenas pura agora e buscava servir. Não procurar a aprovação dos meus líderes ou de qualquer outra pessoa me moveu da necessidade de ser servida com os seus pensamentos sobre mim, para ser capaz de trazer uma oferta pura, a fim de buscar servir o ambiente e não servir a mim mesma. A afirmação deles ainda é uma coisa maravilhosa e poderosa. Simplesmente não era mais a minha fonte de sobrevivência. E o texto que fecha o capítulo no livro é: quando Deus libera uma palavra profética sobre a sua vida, Ele libera a sua graça para que essa palavra seja cumprida. Lembre-se, a graça é liberada não apenas para que recebamos a nossa salvação, mas também para que aqueles que foram salvos por Jesus andem de maneira digna do chamado.